Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que ele é pouco comentado e ao mesmo tempo ele é muito polêmico, que é sobre as gerações. Se vocês repararem, nem mesmo sociólogos sabem dizer quando que uma geração começa e quando ela termina. Por exemplo, eu já vi sociólogos falando que a geração Z começa nos anos 2000. Outros falam que ela começa em 1980 e eles não definem, não, cada um fala uma coisa e você não consegue seguir um padrão e uma razão lógica, né? E eu, como professor de matemática, eu tenho a necessidade de ter um início e um fim para cada uma dessas gerações, para eu poder trabalhar e analisar cada uma delas. Nem que seja algo aproximado, que tenha uma pequena margem de erro, mas eu preciso. Então, fui buscar uma explicação para isso. E aonde é que eu fui achar a explicação? Na astrologia, mais especificamente na astrologia sideral. Então, observei que existe uma ligação entre a posição de Plutão e as gerações que os sociólogos descreviam. É só uma observação. Na astrologia, a gente tem os astros geracionais, que são Urano, Netuno e Plutão, que eles possuem uma órbita muito longa. Então eles levam anos e anos para dar uma volta completa no zodíaco. Então, Urano, por exemplo, leva 84 anos para dar uma volta no zodíaco. Netuno leva mais de 100 anos e Plutão mais de 200 anos. Então, eles ficam numa constelação durante vários anos e por isso que são considerados astros geracionais. É diferente, por exemplo, de Júpiter e Saturno, que são astros sociais, que o Júpiter fica um ano numa constelação, Saturno fica 2 a 3 anos no máximo. Então não é o suficiente para demarcar uma geração. E aí, observando o posicionamento de Plutão, eu consegui fazer uma comparação entre a constelação em que Plutão estava e a geração dos sociólogos. Só uma observação. As datas que eu coloquei aqui possuem margens de erro, já pode ter alguns anos. Por quê? Porque você tem que considerar também a transição, quando o Plutão está transitando de uma constelação para outra. Então tem esse detalhe. Aqui foi marcos aproximados. Outra coisa, por exemplo, na geração X, teve um período em que Plutão saiu da constelação de Virgem e foi para a constelação de Cabeleira. Então, aí é um caso à parte e vai existir isso em outras constelações também. Aí, as pessoas que possuem Plutão em constelações que não são as convencionais, é um caso à parte. Então, vamos começar com a geração do Plutão em Câncer, 1937 a 1948. Se vocês repararem, é o período da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 e foi até 1945. E coincidiu com o momento do Plutão em Câncer, uma margem de erro de 2 a 3 anos. O que eu observo em pessoas da geração do Plutão em Câncer? São pessoas mais reservadas e são pessoas que têm muita consideração pela família. Pessoas que são benquistas pela família e que gostam bastante, que têm aquela consideração, aquele carinho pela família. E não são pessoas que gostam muito de aparecer, elas são mais na delas. No geral, é essa característica que eu percebo em pessoas que têm, em pessoas do Plutão em Câncer.
Depois, Plutão vai para Leão. Aí a gente tem a famosa geração Baby Boomer, que os sociólogos escrevem como a geração em que teve o nascimento de vários bebês depois do pós-guerra. E nessa época, a gente viu uma recuperação, né, da humanidade depois da guerra. Então, por exemplo, aí surgiu os anos 60, aquele monte de música, os anos dourados, a cultura, tipo assim, os jovens estavam querendo novidades, né? Então, teve o momento lá das vanguardas e tudo mais. E qual é a característica que eu percebo nas pessoas da geração Baby Boomer? Aí elas já não são pessoas tão reservadas, igual do Plutão em Câncer. São pessoas que já gostam se preocupam com a aparência. Já começa por aí. Então, são pessoas que preocupam mais com a aparência do que as da geração anterior. Elas querem estar com um corpinho bonito, elas querem estar bem arrumadas, bem vestidas. São pessoas também que querem crescer na vida, entendeu? Que elas se preocupam com o progresso. Inclusive, elas se preocupam com o progresso da própria família. Então, tipo assim, para elas o importante é ser bem-sucedido, ser reconhecido, é isso que a geração do Plutão e Leão quer. Não é à toa que é o Leão, né? E depois a gente tem a geração X, que é quando Plutão ingressa em Virgem, que vai de 1969 a 1988. E se vocês separarem de novo, no caso do Brasil, coincide com o quê? Com a época do regime militar. E isso não aconteceu só no Brasil, gente. Teve regime militar em outros países também, principalmente da América do Sul. Lembrando que tinha a Guerra Fria e teve várias guerras proxies né, ao redor do mundo. E o que que marcou esse período no Brasil? Vou falar do Brasil porque é o que eu entendo mais. Regime militar era tudo muito certinho, tudo muito rigoroso, bastante disciplina. Então isso vai refletir na característica da geração X. As pessoas tendem, da geração X, ser mais corretas, mais perfeccionistas, mais detalhistas. Também são pessoas que pensam no bem-estar do outro, que é uma característica de Virgem. Ele está sempre pensando, tentando agradar o outro. Então, a pessoa da geração X, ela tenta agradar o outro e também quer ter um parceiro. Tem necessidade de ter um parceiro e ser leal a ele. Que Virgem quer servir, né? Então, tem necessidade de servir o outro. E depois, Plutão vai para Libra. Na época de Plutão em Libra no Brasil, mas não só no Brasil de novo, em várias regiões do mundo, o que que a gente teve? A gente teve inflação. Falou de 1989 a 1994, a gente lembra da inflação. Então, é a geração Y. Plutão em Libra e inflação correndo no Brasil. Tá vendo que terminou 1994? Justamente o ano em que o FHC atrelou o real ao dólar. Então, a geração Y é o seguinte: ela veio para a humanidade com o objetivo de trazer o equilíbrio e o bom senso. Então, ela precisa dar o exemplo para o outro, para o próximo, né? Tendo a sua vida equilibrada e sabendo ter discernimento com as coisas. Se ela não conseguir fazer isso, o que que ela vai fazer? Ela vai recorrer para o oposto, que é o desequilíbrio, o excesso, o exagero. Aí vai ser aquela pessoa viciada que não dá conta de equilibrar a vida.
Depois a gente tem a geração Z, que é Plutão e Ophiuchus. E aqui eu quero fazer uma observação. Vocês estão reparando que Plutão sai de Libra e ele não vai para Escorpião, ele vai direto para Ophiuchus? É isso que acontece. Quando Plutão ele deixa Libra, ele vai direto para Ophiuchus, ele não passa por Escorpião. E é esse o motivo que eu falei em outros vídeos que, para mim, Plutão não rege Escorpião. Porque para mim só faz sentido um astro reger uma constelação se ele percorrer essa constelação. E não é o caso de Plutão em Escorpião, porque Plutão não passa por Escorpião. Então, como é que Plutão vai reger Escorpião? Para mim, faz mais sentido Plutão reger Baleia, até pelo simbolismo do que é a constelação de Baleia. Agora, voltando. Qual é o objetivo da geração Z? A geração Z é uma geração que traz dores e traumas. Então, muita gente tem preconceito com essa geração. Falam que é a geração do mimimi, do não sei o quê. Mas é uma geração que carrega uma dor. E ela está em busca de uma cura. E a função dessa geração é justamente isso, trazer cura para a humanidade. Como? Tentando se curar. Então, no que ela tenta se curar, ela vai conseguir curar várias dores que a humanidade carregou durante anos e anos. Então, esse que é o objetivo da geração Z. E aqui, ó, abaixo vocês estão vendo que tem os millennials. Pessoal, o que é os millennials? A geração dos millennials é uma geração que está dentro da geração Z. Entendeu? Então é uma geração que está dentro da outra. Que é o período em que Plutão ele não passa por Escorpião, mas no que ele transita por Ophiuchus, ele pega a energia de Escorpião, por estar próximo. Então aí a gente fala que são os millennials. Então a influência de Escorpião vai intensificar ainda mais essa energia de Ophiuchus, da busca pela cura. O Escorpião, ele é introspectivo e profundo. Então ele vai buscar essa cura de forma muito profunda, lá no inconsciente e no subconsciente. Então ele vai ser transformador. Ele vai trazer transformações profundas. E como o escorpião tem aquele simbolismo também de sexualidade, vocês podem reparar que foi foi com o pessoal da geração Z e Millennials que vários tabus relacionados à sexualidade caíram. Para o quê? Para curar padrões que estavam sendo nocivos para a humanidade a esse respeito. Aí depois que Plutão transita por Ophiuchus, ele ingressa em Sagitário. Aí a gente tem o quê? A gente tem a geração Alfa. A geração Alfa é a geração de Plutão em Sagitário, que vai de 2008 até 2022. E aí a gente vai ver como é que vai ficar a cara dessa geração Alfa, porque a maioria ainda são jovens, estão entrando na fase adulta agora. Então a gente ainda vai ter que esperar um pouco para ver como é que vai ser. Geração Beta, eu vou batizar ela como a geração pós-pandêmica. Por quê? Ela começa no ano de 2023 e ela vai até o ano de 2040, que é a geração do Plutão em Capricórnio. Então, eu arrisco a dizer que a geração beta, ela sim, vai ser a geração que vai estar preparada para lidar com a Revolução Industrial 4.0, que é o que Plutão em Capricórnio vem trazer. Depois, no ano de 2041 até 2068, a gente vai ter a geração Gama, que é a geração do Plutão em Aquário. Então, o que vai se desenhar aí, mas a gente pressupõe
que vai ser uma geração que seja o quê? Humanitária, de pessoas inteligentes e criativas. E por fim, a gente tem a geração Delta, que vai de 2069 a 2118, que vai ser quando Plutão está em Baleia, e pelo que eu observei, vai ser a época em que Plutão vai estar no signo que ele rege. Que para mim, Plutão faz muito mais sentido Plutão reger Baleia do que Escorpião. E agora eu quero trazer uma outra observação para vocês. Vocês estão vendo que algumas gerações, elas têm a duração de 20 anos, a geração Y, ela dura somente 5 anos, e a geração Delta, ela dura quase 50 anos. Então, e até os sociólogos, eles comentaram sobre isso já, que a tendência é que as gerações fiquem cada vez menores, porque pessoas com diferença pequena de idade têm características diferentes e marcam gerações diferentes. Isso a respeito dos sociólogos, né? Mas o que eles não sabem é que tem uma explicação astrológica por trás disso. Por que tantas gerações em tão pouco tempo? É porque, gente, a gente tem que lembrar que Plutão, ele faz um movimento elíptico ao redor do Sol. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, olha só, a órbita de Plutão, ela é uma elipse. E aqui, ó, está o Sol. Para quem estudou física e quem lembra, tem a segunda lei de Kepler, é a lei das áreas. Ela diz o seguinte, que enquanto um astro percorre a órbita elíptica, ele varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então pensa, essa área aqui, ó, é a mesma dessa daqui. Só que olha só a distância a distância angular, né? Então, olha quantos graus que esse astro aqui percorreu para varrer essa área. E olha quantos graus que ele percorreu para varrer essa área aqui. Então, quando o astro ele está mais perto do Sol, ele é mais rápido. Ele percorre mais ângulo no mesmo intervalo de tempo. Quando está mais afastado, ele fica mais lento. E Plutão, recentemente, ele estava muito rápido. Então, vou voltar para mostrar para vocês. Ó, a geração da Segunda Guerra é porque Câncer é uma constelação pequena. Foi uma geração curta. Leão é uma geração extensa, assim como Virgem. Então, durou cerca de 20 anos. Só que quando Plutão estava em Libra, Libra é uma constelação um pouquinho pequena, mas nem tanto. E ele levou só 5 anos para percorrer. Por que que isso aconteceu? Porque Libra está muito próximo do Sol, na órbita de Plutão. Então é quando Plutão está com a sua maior velocidade, ele está percorrendo Libra. Então é muito rápido. Ele percorre Libra muito rápido. Então são poucas pessoas que vão nascer com Plutão em Libra. E eu fui um premiado. Aí, conforme ele vai percorrendo a órbita, a velocidade de Plutão vai ficando menor. Então, por mais que a constelação seja pequena, vai levar mais tempo para que ela percorra aquela constelação. Então, a constelação de Capricórnio, por exemplo, ela não é tão grande. Mas olha o tanto de tempo que vai levar para percorrer ela. Principalmente se a gente comparar com a geração Y. A geração do Plutão em Baleia, olha o tempão. Tudo bem que Baleia é uma constelação extensa, mas vai ficar muito tempo. Se eu não me engano, é a constelação em que Plutão fica mais tempo é Baleia. Mas ele fica muito tempo também em Touro, em Áries ali, porque aí ele já vai estar na região mais afastada aqui.
na região que baleia, Áries e Touro, você já pega essa região, enquanto Virgem, Libra e o Fircus pega essa aqui, que é perto do Sol. Isso explica por que algumas gerações são curtas e outras são muito longas. Então, agora só para explicar para os sociólogos que a partir da geração alfa e beta, a tendência é que elas demorem mais. Então, vai acabar com essa teoria deles de que as gerações estão durando cada vez menos. Pelo contrário, agora vocês vão perceber que as gerações vão durar por tempos maiores, da alfa até a delta. Inclusive, provavelmente a gente não vai estar vivo para presenciar o fim da geração delta. Então era isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Eu vou trazer uma virada de chave a respeito desse assunto de gerações, que eu tenho certeza que é uma novidade para vocês. Pretendo fazer um vídeo semana que vem sobre o céu para a semana. E também vou fazer mais vídeos trazendo curiosidades da astrologia sideral.